sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo de Bolsa. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje, minha gente, tenho um convidado muito especial, mas que já é figurinha carimbada aqui do canal, para explicar um pouquinho mais sobre a situação de XP, Itaú, como fica Itaúsa nessa história, porque sim, hoje o nosso foco é falar sobre Itaúsa, que é uma ação que está recebendo muito hate por conta dos seus 2 centavos de dividendos e que muita gente começa a se questionar, será que ela efetivamente é uma pagadora de dividendos? Então, basicamente, essa vai ser a nossa resenha de hoje, mas eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, nos acompanharem até o final do vídeo e já vou fazer aqui uma chamada para vocês. Tem relatório da Levante Investimentos aqui na descrição explicando toda essa situação de XP com o Itaú, vale a pena dar uma olhada, porque não é algo que a gente já tenha visto antes no mercado, pelo menos eu não me lembro, então vale a pena dar uma estudada para entender melhor todo esse imbróglio que a gente vai tentar explicar um pouquinho melhor hoje, e para isso, já quero colocar na tela comigo, Rafael Bevilacqua. E aí, Rafa, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo, muito bom estar de volta no canal. Boa, Rafa, eu nem vou pedir para você se apresentar, a galera já te conhece, você é figurinha carimbada aqui. Eu já quero saber o seguinte, você consegue, talvez, dar um pouquinho de luz nessa situação de Itaú e XP, porque tem saído fato relevante em cima de fato relevante, mas são fatos relevantes que eu confesso que nem sempre são tão claros assim, e a gente fica, qual é que é XP? Qual é que é Itaú? O que vai virar tudo isso, Rafa? Bom, vamos lá, né? Vamos tentar dar um pouquinho de luz nesse negócio. Eu acho que o grande ponto é tentar entender quais são as chaves, né? Quem detém quem e o que isso pode se transformar em valor, seja uma ação ou valor financeiro, mas no final das contas, qual que é o impacto e qual que é a relevância disso para o acionista. Então, acho que a primeira coisa para o investidor entender é que o Itaú detém 41% da XP. E aí ele vai transformar isso, né? É uma participação indireta, então pensa quem tem uma ação do Itaú, tem uma participação da XP. O que ele vai fazer? Ele vai segregar, né? Ele vai como se estivesse vendendo, mas ele não vai vender, ele vai dar para as pessoas a participação proporcional, tá? Uhum. Bom, esse é o ponto, né? E como ela vai se transformar em dinheiro no final do dia para o investidor. Só que quando a gente fala de societário, né, sempre tem um monte de empresa, aquele efeito cascata, aquela coisa toda maluca. O que vai acontecer? Desde o final do ano passado, o Itaú falou isso, né? E falou que ia criar uma nova empresa para colocar essas ações. Então pensa que você tem ações do Itaú. O Itaú vai comprar uma nova empresa, vai montar uma nova empresa que é composta pelas ações da XP e vai dar para os acionistas, tá? Então pensa numa relação de 1 para 1. Então você tem 100 ações do Itaú, você vai ganhar 100 ações da XP Part, que foi também chamada de Newco, mas o último nome é XP Part. E aí? Essa relação, né? O que tem embaixo? O que tem nessa ação? O que você vai ganhar nessa ação da XP Part? É uma cesta de ações da XP. Mas o quanto isso equivale, né? Então aqui, o Itaú até colocou no último fato relevante que cada 43 ações do Itaú equivalem a uma ação da XP BDR. E aí, como é que vai ficar o acionista da Itaúsa? Então, a Itaúsa detém parte do Itaú. E aí, quando você faz a conta de quanto o acionista da Itaú detém da XP, via esse efeito cascata, a gente está falando que a Itaúsa detém por volta de 15% da XP. Uhum. E aí eu fiz algumas contas aqui para mostrar. Então, quanto esses 15% devem valer no bolso do acionista hoje? Bom, então eu fiz as contas aqui para ver quanto valeria, tá? Então, o valor de mercado da XP hoje é de 114 bilhões de reais. Indiretamente, a Itaúsa tem 15,12%. Então, isso equivale a 17,2 bilhões. O valor de mercado da Itaúsa é de 101,2 bi. Então, se esse valor, né, se esse valor fosse distribuído entre os acionistas de forma igual, existe a participação, só que ninguém vê valor, então vai agregar, vai gerar esse valor dentro da Itaúsa. Hipoteticamente, isso daria um ganho de 16,9%, ou seja, daria R$ 2,02 a mais hoje para o acionista. Tá? Então é como se ele ganhasse ali R$ 2,02 a mais para cada ação da Itaúsa. Isso assumindo que a
que a Itaúsa vai distribuir, que não vai ter nenhum prêmio, que não vai ter nenhum custo, que os mercados são perfeitos, tá? Mas essa aqui é uma simulação. Eu acho que a hora que o Fed já aprovou, né, agora depende do nosso regulador, eles vão mostrar isso de forma mais clara, o que vai acontecer, como é que vai ser o efeito cascata desse movimento todo aqui. Sim, é algo que acho que a gente não viu antes, né, Rafa? Então a gente fica meio confuso gente, mas é uma cisão, e aí se cria uma terceira empresa, e aí essa empresa vai ter a participação da XP, e aí ao mesmo tempo você tem uma holding por trás, que é a Itaúsa, que a gente vai falar por trás, então a coisa ela fica relativamente complicada, mas a gente entende que acionistas de Itaú ganharão, né, um BDR ali de XP, e aí, consequentemente, isso acaba refletindo também em Itaúsa, não necessariamente, acho que recebendo o BDR em si, mas isso deve retornar, talvez, em valor, em grana, não sei, para os acionistas, como eles forem definir lá na frente, que isso não está muito claro, né, Rafa? Isso não estava muito claro, e até esse último fato relevante, que dava para entender, é que o acionista da Itaúsa ia ter uma participação indireta. Nesse último fato, dá a entender que vai ser direta, que ele segregou mesmo, proporcionalmente ele vai receber tanto. Mas isso precisa de alguns esclarecimentos, né? Acho que isso aqui vai ficar mais claro quando de fato for operacionalizado. Boa. Agora, Rafa, que eu acho que a gente conseguiu gerar um pouquinho de luz, mas a gente sabe que tem coisas ainda que precisam ser desenroladas e que talvez daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses, a gente consiga até trazer alguns dados mais concretos de como tudo isso vai ser operacionalizado, porque por hora a gente só tem algumas partes dessa história. Só que como a gente quer falar sobre Itaúsa, porque ela é uma ação que a galera tá metendo muito hate, ela tem, inclusive, parte nessa historinha toda que a gente acabou de contar, eu quero saber de vocês, porque faz tempo que eu acho que vocês até têm recomendação de Itaúsa, mas vocês estão reforçando ela e eu quero saber quais são esses motivos. Efetivamente são esses dividendos? Tem alguma outra coisa que vocês estão olhando? Qual é a sua análise hoje para essa questão de Itaúsa? Vamos lá, né? Acho que assim, Itaúsa, praticamente a gente fala que é 88% Itaú. Então, o case de Itaú está retomando. Então, a gente pega nos últimos 30 dias, os bancos estão tendo uma melhora do lado da performance. Os resultados vieram super bons, né? Primeiro trimestre, aí, Itaú mostrou um forte crescimento, acima de 60%. Assim, é um ano bom e começa a ter um bom momento, né? Então, a gente está vendo uma rotação no mercado, os bancos estão se beneficiando. Isso deve ser positivo. Está falando de uma ação aí negociando a 10 vezes lucro, ou abaixo disso, né, tirando o market cap e o proporcional XP. Então, assim, é descontado. Então, tem tudo isso acontecendo. A Itaúsa começou a diversificar os investimentos, né? Então, está indo muito para o caminho ali do saneamento, que parece ser um novo segmento aí que deve crescer muito nos próximos anos no Brasil, né? O saneamento básico ainda falta muito, né? Você olha para elétricas, tem uma penetração alta, saneamento tem uns passos gigantescos. Você acha que esse novo marco do saneamento vai trazer um benefício, principalmente para essas últimas aquisições de Itaúsa? Sim, não, com certeza. Acho que assim, o marco regulatório, pensa nas empresas do setor elétrico, elas tiveram um boom depois de um marco regulatório ali que deu estabilidade para o sistema como um todo. O nosso sistema de saneamento é muito atrasado, né? Penetração extremamente baixa, uns 50%, tem muito para crescer. Assim, tem muito para regular e tem muito ROI na mesa aí. Então, estrategicamente, a família aí do controlador Itaú está entrando nesse setor. Então, assim, são espertos, né? São os melhores banqueiros aí, na minha visão, do Brasil. Então, tem tudo isso acontecendo. Mas um outro ponto que eu gosto é quando eu olho para o desconto, né? Então, o desconto existe de holding, não que esse desconto vai deixar de existir um dia, né? Porque holding sempre tem desconto, custos, tributação, operação, mas o desconto abriu muito, né? Então, ele está sendo negociado aí com 25%. Historicamente, está mais próximo dos 20%. Então, tem esse desconto abriu em função desse imbróglio de Itaúsa, quem vai receber as ações da XP? Itaúsa não é? Então, assim, como era mais claro que só Itaú ia receber e o acionista Itaúsa ia ser por consequência, o spread acabou abrindo. Parece que estão guiando aí de uma forma diferente. Então, isso acaba ajudando aí, tem uma simetria, esse desconto tem que voltar pelo menos para a média histórica aí. Sim, agora eu vi no relatório de vocês, que a galera pode ter acesso aqui embaixo, sobre a questão dos dividendos que vocês comentaram. Acho que tem algumas projeções, inclusive para alguns cenários, talvez. A gente sabe que no ano passado foi um ano um pouco mais complicado, principalmente para o setor financeiro e para os bancos. Eles tiveram uma limitação, né, que eles não poderiam distribuir
mais do que o Estatuto Social definia da questão dos dividendos e do seu lucro. E aí, no fim das contas, a gente viu até os dividendos em si, o dividend yield de vários bancos caírem, e, consequentemente, isso acaba refletindo ali no retorno que os acionistas têm. Como que você vê, talvez, uma normalização dessa distribuição daqui para frente? Como isso deve refletir em Itaúsa? E como vocês enxergam o retorno para ela hoje? Você falou, né? Ela está diversificando, mas ainda assim ela tem a parte dos dividendos. Você acha que o que as pessoas elas têm que olhar mais para ela hoje? Que talvez ela está pensando na questão de crescimento, porque ela está entrando, por exemplo, nessa questão de saneamento, ou continuar olhando para esse retorno através do lucro que ela distribui? Não, eu acho que assim, vai ter O ano passado, né, o que aconteceu? Primeiro, não pôde distribuir. Então, a gente está vendo os dividendos do ano passado. Segundo, os lucros caíram. Pega Itaú, né, teve uma forte queda. Assim, mas uma forte queda em função de provisões extraordinárias para se proteger. A ideia do Itaú foi ser conservador e dele e do Bradesco juntos ali reduzir lucro em um momento onde o Estado olhava para onde ia aumentar o fiscal, né? Então, todo momento que a gente tem crise, o Congresso olha onde a gente pode tirar os bancos, vamos aumentar tributos dos bancos. Uhum. Mesmo fazendo isso, a gente viu um aumento de tributos ali. Então, foi estratégia. A gente pode ver esse ano uma reversão de provisão, que já é positivo, e uma normalização de pagamento de dividendos. Tá? Então, tem até uma simulaçãozinha, colocando aqui um lucro conservador para o Itaú, está 25,5 bi, que é bem conservador, com certeza consegue entregar isso, distribuindo 50%, que é bem abaixo do que ele distribui mais para casa de 60%, 65%, a gente vê um dividend yield aí próximo a 5%. Assim, está descontado, tem um dividend yield bom, né? Quando a gente está falando de Selic, mesmo com a Selic no movimento de alta, é um dividend yield atrativo, né? E sendo bem conservador, distribuindo menos que a média histórica, com um lucro bem conservador, sem considerar aí uma possível reversão de provisão. Entendi. Boa. Então, acho que a gente acaba olhando para esses dois caminhos e vocês reforçam essa recomendação em Itaúsa, e eu já chamo a galera para dar uma olhada novamente no relatório, porque vocês colocaram essa questão de preço teto e tudo mais que vocês estão recomendando, mas eu acho que acima de tudo, Rafa, e eu vou te dizer porque eu também tenho Itaúsa, eu acho que ela tem feito algumas mudanças importantes, como você bem pontuou, tentando diversificar um pouquinho mais a carteira, e eu enxergo isso como um ponto positivo, né? A gente teve esse leilão recentemente, né, lá no Rio de Janeiro, ela fez algumas aquisições importantes também, né? A única questão, Rafa, eu não sei qual é a sua visão sobre isso, algumas pessoas acharam que ela teve um ágio um pouco grande e tudo mais. Como que você vê essa questão dessas aquisições que aconteceu? Não, então assim, quando você entra num leilão, a gente vê muita gente, você fala, a taxa que é bidada, muitas vezes, fala, não tem retorno. Uhum. Mas em cima de uma expectativa ali do edital de custos, né? O que as empresas chegam e conseguem fazer é operar num nível de eficiência maior e conseguir dar rentabilidade. Então, assim, não tem bobo nesse mercado. Ninguém está entrando num leilão para dar ROI negativo. O que as pessoas pegam ali esses custos aqui não fazem sentido, a gente consegue operar em outro nível, né? Então, acho que esse é o ponto aqui. Mas não estou vendo ninguém entrar em leilão nesse momento aí para jogar para a plateia, não. Boa. Então, acho que são alguns pontos bem importantes que a gente conseguiu levantar sobre essa ação que muita gente tem perguntado um pouquinho mais. E, Rafa, eu queria realmente agradecer essa palhinha que você deu sobre XP, Itaú, como isso reflete em Itaúsa, sobre essa sua visão, sobre essa diversificação da carteira, sobre os dividendos. Eu tenho certeza que isso elucidou e ajudou bastante a galera que estava em busca de algumas respostas, tá bom? Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no canal e fala pra galera onde que eles podem acompanhar também o seu conteúdo, enfim. Boa, Bea. Eu que agradeço a participação e quem quiser me seguir, tem meu canal no YouTube, né, Rafael Bevilacqua, e meu Instagram também, e é Levante, né? Então tem bastante coisa aí para acompanhar meu trabalho. Obrigado, Bea. Boa, pessoal. Um bom domingo, boa semana para vocês e até o próximo vídeo.